Olha, vamos mergulhar num tema que, no fundo, mexe com todo mundo, né? A busca por segurança. A ideia aqui é a gente usar um material de origem para desvendar a tal da raiz dos nossos ídolos ocultos e tentar entender de onde é que vem, de verdade, a nossa estabilidade. E já vamos direto ao ponto com a pergunta que move tudo isso, sabe? Pra gente refletir um pouco. No nosso dia a dia, lá nas preocupações mais fundas, onde é que a nossa confiança é depositada pra gente se sentir em segurança? A resposta para essa pergunta, olha, é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver aqui. E para essa ideia não ficar tão no ar, tão abstrata, vamos ver alguns exemplos que, nossa, são bem familiares. Será que essa segurança vem de um trabalho específico? Aquele que a gente acha que é indispensável? Ou quem sabe de uma pessoa, um relacionamento. Talvez da imagem que a gente constrói para o mundo ou, olha só, daquela necessidade de ter sempre a aprovação dos outros. São só alguns exemplos, mas são fontes bem comuns onde a gente acaba depositando o nosso senso de valor. Beleza, então vamos dar nome aos buis, né? O que são, afinal, esses ídolos ocultos? Basicamente é sobre entender o que rola quando a gente entrega o nosso poder, a nossa paz, para coisas que, bom, estão fora do nosso controle. A definição, na verdade, é bem simples. Um ídolo é basicamente qualquer coisa externa que a gente acredita que vai nos salvar, sabe? É aquilo que, lá no fundo, a gente pensa: isso aqui vai me resgatar, vai me proteger, vai me manter de pé. E para a gente ir um pouco mais fundo, essa citação aqui, ela pega bem o peso emocional da coisa. Um ídolo é algo sem o qual se sente que não pode viver. É essa sensação de dependência total, sabe? É o sinal mais claro de que alguma coisa externa ganhou um poder que, nossa, é totalmente desproporcional sobre a gente. Tá, mas qual é o grande problema disso? O problema é que tudo que é externo, né, seja um emprego, a grana, a opinião de alguém, tudo isso é instável por natureza. Pode mudar, pode simplesmente acabar. E aí, quando a nossa segurança está toda apoiada numa coisa que balança tanto, qual o resultado? É um estado constante de ansiedade, de instabilidade. Ok, mas como é que a gente faz para identificar esses ídolos na nossa vida? Bom, o material de origem traz um guia bem prático, sabe? Um passo a passo com 4 pontos para ajudar a gente nisso. O mapa é o seguinte: primeiro, observar as nossas dependências emocionais. Segundo, analisar de onde vêm os nossos medos mais fortes. Terceiro, mapear onde a gente busca proteção. E por último, identificar aquelas preocupações específicas do dia a dia e o que elas estão dizendo. Agora vamos olhar cada um desses passos com mais calma. Vamos lá. Começando pelo primeiro passo. O teste de fogo, digamos assim, é aquele pensamento: eu não seria nada sem isso. E esse isso pode ser qualquer coisa, uma pessoa, um trabalho. Se essa frase ecoa aí dentro, pronto. É um sinal claríssimo de que um ídolo foi encontrado. Agora, o segundo passo. Esse nos leva a investigar o nosso medo. A pergunta aqui é a seguinte: o que é que na nossa vida causa um medo de perda que é exagerado, desproporcional? Aquela coisa que só de pensar em não ter mais já dá um pânico. E a resposta para essa pergunta, ela revela muita coisa. O ponto principal aqui é que esse medo todo não é à toa, não é aleatório. Ele aponta como uma seta direto para onde um ídolo foi colocado. É como se o medo fosse o guardião desse ídolo. Chegamos no terceiro passo. Aqui, a ideia é mapear os nossos protetores. Sabe, muitos de nós botamos fé que o que nos sustenta é o dinheiro, a saúde, os relacionamentos. E claro, né, são coisas super importantes. Mas a questão aqui é outra. Quando a gente fala daquela segurança fundamental, a base de tudo, aí eles acabam sendo vistos como protetores falsos. E por fim, o quarto passo, que usa as nossas preocupações do dia a dia como uma espécie de diagnóstico. Pensa só, quando bate aquele pânico por causa de uma crise financeira, por exemplo. O que isso revela? Revela uma crença que estava escondida ali, a de que a nossa segurança depende totalmente daquele resultado externo dar certo. A preocupação, nesse caso, é um sintoma do ídolo. Bom, então a gente já identificou o problema, já viu como diagnosticar e agora? Para onde a gente vai? Agora a gente vai mudar o foco. Vamos explorar o que o material apresenta como sendo a fonte da segurança real. E isso envolve uma virada de chave, sabe? Uma mudança radical de perspectiva, do que está fora para o que está dentro. E essa comparação aqui mostra o contraste de um jeito muito claro. De um lado, tem a segurança que vem dos ídolos, ela vive oscilando, gera ansiedade e, o ponto principal, pode ser perdida a qualquer momento. Já do outro lado, tem a segurança que vem da fonte. Essa é constante, oferece paz e, segundo o material, nunca falha. Mas, afinal,
O que é essa tal de fonte? A definição que o material nos dá é que seria a inteligência, a consciência invisível que nos sustenta. É aquela força que, num nível muito fundamental, mantém o nosso coração batendo, mantém a gente existindo, algo bem mais profundo que o nosso status social ou a conta bancária. E o caminho para essa mudança está bem resumido nesta citação. O primeiro passo é reconhecer que todas aquelas coisas que a gente falou, trabalho, dinheiro, aprovação dos outros, são todas externas. A partir do momento que a gente entende isso, a gente pode conscientemente começar a transferir a nossa confiança, tirar delas e colocar nessa fonte interna, invisível, que é a verdadeira base da nossa existência. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensa só por um instante. E se a maior segurança, aquela paz de espírito de verdade, viesse de algo que já é nosso, algo que por definição ninguém pode tirar, que nunca pode ser perdido? O que será que mudaria na nossa vida?